Cotovelo basicamente formado por 3 ossos, húmero, e a gente vai pensar em húmero distal, o qual tem os epicôndilos, tá? Isso daqui é uma vista anterior, tá? Epicôndilo medial, epicôndilo lateral, capítulo, tróclea, tá? E as fossas, bom? E aqui numa vista posterior, em especial, a gente enxerga o olecrano. Não sei se a imagem está muito pequena para vocês. Aqui numa vista inferior, a gente consegue enxergar melhor aqui o capítulo, tá? Os epicôndilos e a tróclea. Aqui tentar enxergar a fossa do olecrano, tá? Falei olecrano na imagem passada, tá errado, é fossa do olecrano. O olecrano fica na ulna. Aqui o húmero distal e aqui pensando nos ossos do antebraço proximal, tá? Então a gente vê aqui o olecrano em si, tá? Esta região aqui, a crista longitudinal, aqui é a fóvea. Fóvea é um espaço qual quase sempre imagino que cabe a superfície de um polegar, tá? E aqui o ligamento anular, tá? Que vai juntar a cabeça do rádio junto à ulna, tá? Isso tudo numa região proximal. Bom, aqui o rádio, aqui a ulna, aqui o tubérculo do rádio. Nesse slide deixo aqui mais um resumo aqui de estruturas as quais vale a pena olhar. Só lembrar aqui que nessa vista a gente consegue ver bem. Aqui a incisura radial, sem incisura e tem um nó, quer dizer que o rádio vai se inserir nesta região aqui. E o processo coronoide aqui. O processo coronoide é o processo antagônico ao olecrano, tá? O olecrano de um lado, processo coronoide de outro. O cotovelo tem basicamente aqui 4 articulações, tá? Articulação húmero-ulnar, que seria talvez mais óbvia, húmero-radial, radioulnar proximal e radioulnar distal. Embora a radioulnar distal esteja já na região de punho, ela é necessária para os movimentos do cotovelo de pronação e supinação. Então aqui está a articulação húmero-ulnar, tá? A tróclea do húmero vai se articular junto à incisura troclear, que fica na ulna, tá bom? Aqui o capítulo do húmero se articula com a cabeça do rádio, aí já seria húmero radial, bom? É tido como uma articulação dobradiça ou gínglimo, tá? Essas articulações, basicamente, flexão e extensão, bom? Então aqui com os graus de flexão e extensão. Articulação radioulnar proximal, então a articulação entre o rádio e a ulna, numa porção proximal, tá? Entre a cabeça do rádio e a incisura radial da ulna, bom? Permitindo aí os movimentos de pronação e supinação. Sendo ela uma articulação sinovial trocoide uniaxial. Uniaxial porque só vai ter um par de movimentos, ou seja, só vai permitir um eixo. E aí a gente vai fazer a prono e a supina. Aqui é a radioulnar distal, tá? Já na extremidade distal, como já previamente dito, já indo para a altura do punho, vai permitir com que a gente tenha aí um movimento de prono e supino. É uma articulação fibrosa do tipo sindesmose. Aqui eu mostro para vocês os estabilizadores estáticos, tá? Então, quando a gente fala estabilizador estático, nesse caso a gente basicamente está falando de ligamentos. Ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial, ambos em porção lateral e medial, respectivamente. Ligamento anular do rádio, aquele que a gente viu, que envolve a cabeça do rádio, e a cápsula articular. Então esses elementos são estáticos, você não gera contração deles, tá? Não é algo voluntário, eles são ligamentos, eles são tensos para limitar os movimentos, e basicamente são os ligamentos mais importantes aqui para o cotovelo, tá? Então as próximas imagens todas dispondo aí da anatomia desses ligamentos. Agora vamos falar da miologia aqui do cotovelo. Então, os principais músculos aqui que agem no cotovelo. Aqui uma imagem, 2 imagens, né, com os flexores de cotovelo. Então, temos aqui o bíceps braquial, o bráquio radial, e aí você tirando o bíceps, tá? Uma porção um pouco mais profunda, mas indo para posterior, o músculo braquial. Todos eles são flexores de cotovelo. Temos aqui o bráquio radial num eixo diferente, numa posição neutra em relação a prono e supino, a qual o bráquio radial se sobressai, tá bom? E aqui os músculos extensores de cotovelo, basicamente tríceps braquial, tá? E o ancônio. Então aqui a porção mais posterior e superficial do tríceps braquial, no que você corta, você vê a porção mais profunda e mais anterior do tríceps braquial, bom? Então
este é um importante extensor de cotovelo, e aqui escondidinho o ancônio bem pequenininho. São os extensores de cotovelo. Se você está gostando dessa aula, fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Aqui os pronadores de cotovelo. Fácil, né? Porque os músculos têm um nome. Pronador redondo, porção proximal, pronador quadrado, porção distal. Bom, deixei aqui os slides com imagens mostrando a osteocinemática e a artrocinemática para vocês. E agora a gente vai aqui para a prática, tá bom? Vamos ver estes itens aqui na prática. Bom, agora vamos falar aqui da osteocinemática do cotovelo. Então a gente vai ver primeiramente num plano sagital, flexão e extensão. Então aqui nessa posição, o paciente já parte de uma flexão, mas não tem problema, a gente consegue visualizar aqui, ó, fletindo o cotovelo. Plano sagital, eixo lateral ou médio-lateral. No mesmo plano, no mesmo eixo, realiza a extensão de cotovelo. Para poder fazer isso, na flexão a gente viu que os flexores, o principal agonista, bíceps braquial, mas varia de acordo com o posicionamento da prono e supino. Então, vou mostrar aqui para vocês. Ele está aqui numa posição neutra no que diz respeito a prono e supino. Então, a maior musculatura que vai agir aqui, faz uma força contra a minha mão, tenta dobrar, vai ser o bráquio radial, que nem a gente viu no slide. Pode descansar. Quando ele parte em uma posição de supino, vai ser o bíceps braquial, vai fazer essa flexão em supino. Quando estiver em pronação, vai priorizar o músculo braquial. Pode descansar. Todas essas musculaturas agem de forma concomitante, com um sinergismo muscular. Não significa que no que você alterar a posição de prono e supino, vai deixar de pegar uma musculatura e vai passar a pegar única e exclusivamente outra. Elas vão agir juntas, mas você consegue priorizar uma musculatura em detrimento da outra. Aqui, se o paciente fizer, aqui, fez a flexão de cotovelo, agonista bíceps braquial, antagonista tríceps braquial. Durante o movimento que ele de fato fletiu, a gente fez uma contração isotônica concêntrica. Se ele sustentar esse movimento, isométrica. No que ele volta, ele está controlando, a gente vê aqui na imagem o bíceps dele contraindo, mas ele está realizando uma extensão. Então, contração isotônica excêntrica, sempre para controlar o movimento contrário ao qual o músculo realiza primariamente. Agora, para os movimentos de pronação e supinação. A gente tem que lembrar que a posição anatômica do indivíduo vai ser uma postura de pé. Aqui o paciente está com o cotovelo fletido, tá? Então, assim como as rotações são no plano transverso e o eixo é vertical ou longitudinal, a prono e supino de cotovelo também, porque a gente vai estar com uma extensão. E aí o plano vai estar aqui, vai ser um plano transverso, transversal ou horizontal, e o eixo vai ser vertical ou longitudinal, tá? E aqui a gente está numa posição neutra, olhando aqui para outra câmera. Segura a garrafa, por favor. Para a gente visualizar melhor, o paciente está segurando aqui uma garrafa, na posição plana, neutra, perdão. Se eu pedir uma supinação, realizou aqui a supinação, vou ter musculatura para isso, principalmente o bíceps braquial, um supinador. E agora, para a pronação, vamos fazer o movimento contrário, a gente tem os pronadores redondo e quadrado. Pode descansar. Agora, um macete para a gente entender um pouco sobre torque e alavancas. Como é que você pode dificultar um exercício ou facilitar um exercício para o seu paciente? Então, se o paciente, segura aqui no meio, se o paciente estiver utilizando, você tem um halter, que seja de 5 kg, e realizar um movimento de prono e supino, pegando no centro do halter, você vai ter uma alavanca para prono e para supino pequena. Vai ser ou aqui ou aqui. Mas agora, vamos fazer um exercício de pronação. E o paciente pega aqui. Você tem uma alavanca bem maior. O peso mudou? Não. O paciente continua tendo a mesma massa para realizar o movimento no que diz respeito ao antebraço, a mão, e o halter não mudou de peso. O que eu mudei é a distância perpendicular do objeto que eu estou mexendo em relação ao eixo da articulação. A prono e supino está acontecendo aqui, neste eixo, porque ocorre na rádio ulnar proximal e distal. E aí eu aumentei a distância. Portanto, eu deixo
mais difícil. Eu multiplico todo o peso de tudo isso, todo o antebraço, todo o halter, e multiplico por essa distância, que é maior do que a distância que a gente previamente viu. Pode descansar. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.